Bom dia, gente! Sejam bem-vindos! Chegamos neste sol de 40 graus, plena 7 horas da manhã. 7h40 já, né? Simbora, hoje a gente tem muito o que conversar. Eu ia até lá pra piscina pra ser um outro ambiente mais favorável, mas eu tenho aqui uma série de bíblias. Hoje a gente começa o livro de Isaías, do profeta Isaías. Então, para começar, eu quero falar que a gente já passou pelo Pentateuco, que são aqueles 5 primeiros livros da Bíblia, onde a maioria dos israelitas, eles têm esse livro por base, né? Então, por base não, como deles, né? Então, eles acreditam ali em Moisés, enfim. Então, esses são os primeiros 5 livros. Depois nós passamos pelos livros históricos, onde ele vai contar a história de Israel, a história de depois que eles conquistaram a Terra Prometida, tudo que eles fizeram, tudo que eles... que mais? Tudo que eles conquistaram, enfim. E aí vai falar ali sobre a divisão dos reinos, o reino norte que virou Israel do Norte e o reino sul que virou Jerusalém, Judá, né? E Isaías, ele vai passar... Bom, continuando. Aí depois nós temos os livros de sabedoria, que foi Jó, Provérbios, Salmos, que mais? Cântico dos Cânticos. Todos esses eram livros de sabedoria. Foram livros que deram, né, uma dica boa aqui pra gente. A galera gostou muito de ler os Salmos, né? São livros que nos ajudaram bastante, nos conduzem, nos fazem encontrar este lugar. Eu nem ia colocar música, coloquei, não sei porquê. Deixa eu abaixar aqui, gente. Que nos conduziram, né, neste entendimento, neste amor ao Senhor, nessa confiança, na fé. Então, são livros que nos ajudam nestes sentidos. E agora nós vamos para os livros proféticos, de todos os profetas que vão, que nos remete de volta para os livros históricos. Por quê? Porque ao longo desse período histórico que Israel teve, né, tanto na ascensão deles, nos reis que foram constituídos ali. E esse livro de Isaías, ele começa ali a partir do reinado de Uzias, né? Vai falar aqui no capítulo 1, passa por outros, mas já é naquele declínio. Tem uns reis que são muito bons e estão conduzindo a nação para o caminho certo, para o caminho de Deus, mas tem outros reis que começam a fazer o povo se desviar e adorar outros ídolos. Então a gente está nesse... e aí são quando os profetas começam a se levantar. E eu acho muito, muito, muito interessante esses livros, porque a gente vê que, tipo, cada um vai levantando, não é um depois do outro, é um sustentando a palavra do outro, ainda que ninguém se conheça. E eu acho que isso tem acontecido muito nos nossos dias atuais, sabe? Eu sou de uma linha, eu sigo uma linha onde eu acredito em algo quando eu leio a Bíblia e eu começo a ver e eu falo, cara, isso daqui faz sentido. E aí, eu começo ver outras pessoas falando a mesma coisa. Na verdade, eu abri os meus ouvidos com uma pessoa. E ao ler, eu falo, tem todo sentido. E aí, daqui a pouco, tem outras pessoas falando sobre a mesma coisa. É a mesma coisa que a gente vai ver no livro dos profetas. É quando eles começaram a se levantar e um sustentava a palavra do outro e a gente falava... E é igual uma palavra que eu ouvi ontem, tipo assim, cara, isso é loucura. Será que Deus é assim? Sabe? Porque às vezes o evangelho é loucura para aqueles que não crerem, sabe? E o que os profetas falavam poderia ser loucura para aquele tempo, sabe? A gente vai ver tempo em que ele, né, Deus vai estar ali dando aval para os inimigos de Israel, né? Vai estar falando, ele é o meu servo,
Israel. Você não está sendo meu servo, porém, então eu vou arranjar um rei na Babilônia para ser o meu servo. E parece totalmente louco, mas um começa a sustentar e aquilo tem todo sentido, faz todo sentido com aquilo que eles ouviam antes sobre o Messias. E o livro de Isaías também vai falar muito sobre o Messias, sobre essa vinda. Bom, e antes, para falar um pouco sobre os profetas, eu gostei muito dessa introdução que vai dizer assim, eu vou ler. A realidade nua e crua é que os profetas não se encaixam no nosso estilo de vida. Diante de um povo que está acostumado a fazer Deus se encaixar na sua vida, ou como gostamos de dizer, de dar lugar para Deus, os profetas se mostram inflexíveis. O Deus anunciado pelos profetas é grande demais para caber na nossa vida. Se quisermos algo de Deus, nós é que temos que nos encaixar nele. Os profetas não são razoáveis, não se acomodam ao que se faz sentido para nós. Eles não negociam, não atuam de forma diplomática, por isso não aceitam nenhum palpite nossa na conversa. O que eles fazem é nos arrastar sem rodeios para uma realidade grande demais para ser compreendida por nossas explicações ou expectativas. Até aqui. Então é isso, eu tenho para mim assim, eu falei, gente, se eu passei por 22 livros, né? A gente tá no 23º livro da Bíblia. Se eu passei por 22 livros, né? E tive ali um número razoável que aumentou de seguidores, de pessoas que vêm aqui nos ouvir, né? Agora, provavelmente, esse número ou vai parar, ou vai cair, ou as pessoas estão precisando dessa palavra, dessa mensagem, sabe? Em que não se passa a mãozinha na cabeça, mas que agora é pauleira daqui para frente, daqui por diante. Não adianta falar que no Novo Testamento tudo muda, Jesus é bom, Jesus é o que mais vai passar a régua e vai falar, meu filho, se você tá do lado de cá, esses profetas nada mais eram do que voz de Deus para a nação. E eu amo eles, eu amo a maneira como eles falam. Bom, e sobre Isaías eu quero comentar aqui rapidamente, antes que eu passe todo o meu tempo aqui. Então, Isaías, quem foi? Vai dizer o seguinte: inteligente, de boa família, com boas relações, Isaías tinha todos os motivos para seguir uma carreira de sucesso como proprietário de terras ou político. Mas uma experiência por volta dos 18 anos de idade com o Santíssimo mudou o rumo de sua vida. Por mais de 40 anos, ele foi o embaixador de Deus para a corte real, enfurecendo reis medrosos e guiando um rei decente que ainda estava no meio da caminhada. E vai falar também que os bons cidadãos de Judá desfrutavam uma economia próspera, adoravam qualquer deus que estivesse no cardápio. Ricos, homens de negócios utilizavam táticas legais implacáveis contra os menos favorecidos. Suas esposas desfilavam com roupas caras e o rei Acaxe uma impressionante réplica de altar assírio instalado em Jerusalém. E o contexto geral deste livro vai falar ali que é por volta de 740 a 690 a.C. Ironicamente, os políticos de Judá achavam que seu maior inimigo era o seu primo norte, o Israel, né? Na verdade, eles estavam felizes pelo fato de a economia e o governo de Israel estarem em decadência na época de Isaías, mas o próprio Jerusalém já estava nessa decadência. E uma coisa também que eu quero falar a respeito dos profetas é que muitas das vezes, a gente tende a separar o secular do sagrado, né? E aqui os profetas vão falar que não, que em tudo nós devemos considerar como sagrado. No nosso dia a dia, nas nossas relações, né? Não é só nesse momento de leitura da palavra, só nesse momento de,
enquanto eu oro, tá tudo bem, enquanto eu tô na igreja, eu tô vivendo o sagrado, mas depois que eu sair daqui, sabe, aí eu vou partir pra minha vida. Não. Ontem eu ouvi uma palavra, mais uma vez, bem interessante, e era do Douglas Gonçalves, e ele tava falando assim: gente, a gente tem que parar de achar que Jesus é apenas um espírito, é apenas uma coisa assim, que tá lá longe, a gente aqui. E aí ele começou a falar de alguns exemplos, e ele usou um exemplo muito legal, que ele falou assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos supor que você tem, né, vamos supor, ou sei lá, se alcança alguém aqui que tem um vício em pornografia. Se você tiver um vício em pornografia, me conta uma coisa. Você faria isso com seu pai ou sua mãe presentes? Você assistiria vídeo pornô quando seu pai estivesse do seu lado ou sua mãe estivesse ali preparando o jantar para você e você estaria vendo? Se você não faria isso com a presença deles, então é porque você não está tendo consciência a respeito da presença de Jesus. Porque é a mesma coisa que você está fazendo. Quando Jesus está na sua sala, no seu ambiente, você deveria ficar constrangido de fazer isso. A mesma coisa em relação à fofoca, ao adultério. Então a gente está começando a entender, a tratar as coisas como sagrado e secular. Como assim? Quando você está ali na sala assistindo televisão, você acha que Jesus não está presente? Não, não, mas quando eu tô no quarto orando, ele tá presente. Ele vai pegar minhas orações e vai levar até Deus. É assim que a gente vai tratar as coisas? Bom, então é por aí. E hoje no primeiro capítulo, a gente já vai ver um pouco a respeito disso. Vamos começar orando. Nos 12 minutos de live, a gente vai começar. E é sério, a gente vai começar. Provavelmente eu vou passar um pouquinho, tá? Amém, Deus, obrigada, Paizinho, obrigada por essa semana que se inicia, obrigada por esse tempo de descanso, obrigada, Senhor, por mais um livro, estarmos aqui, sabe, Deus, reunidos, podendo compartilhar e desfrutar, sabe, Deus, que eu possa também desfrutar daquilo que os meus irmãos carregam, daquilo que cada um aqui, sabe, Deus, tem sido chamado e levantado para um tempo específico, que nós entendamos, Deus, que entre na nossa consciência, que nós não estamos passando à toa aqui, que nós possamos aprender, Deus, com cada um destes profetas, Pai, a fazer aquilo que o Senhor quer, a tornar a vida mais justa, mais íntegra, mais santa diante de Ti. Em nome de Jesus, nos ensina, nós abrimos espaço para o Senhor falar aos nossos corações e que eu não seja dura demais, que, sabe, Deus, o Senhor continue fazendo através de mim, da maneira que o Senhor quer, da maneira da minha linguagem, da maneira que o Senhor quer me usar, em nome de Jesus. E eu oro, sabe, Deus, por mais pessoas aqui, sabe, Deus, sedentos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Bora, correndo. Então, Isaías capítulo 1 vai dizer o seguinte: são estas as mensagens a respeito de Judá e de Jerusalém, que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias em Judá. Escutem, ó céus, preste atenção, ó terra, pois o Senhor Deus falou. Ele disse: criei filhos e cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento sabe onde o dono põe o alimento para ele. Mas o meu povo não sabe nada, o povo de Israel não entende coisa nenhuma. Ai desse povo mau, dessa gente cheia de pecados. Todos são ruins, todos são perversos. Eles abandonaram o Senhor, rejeitaram o Santo Deus de Israel e viraram as costas para ele. Por que vocês continuam a pecar? Será que querem receber mais castigos? A sua cabeça está ferida e todos estão desanimados. Da cabeça até os pés, o corpo de vocês está machucado, cheio de ferimentos e de chagas abertas, que não foram lavadas, nem enfaixadas, nem limpadas com azeite. A terra de vocês está arrasada, as cidades foram destruídas pelo fogo. Na presença de vocês, os estrangeiros arrasaram a sua terra e ela ficou em ruínas.
Os estrangeiros acabaram com ela, só ficou Jerusalém, como se fosse uma barraca de vigia numa plantação de uvas, como uma cabana numa plantação de pepinos ou como uma cidade cercada pelos inimigos. Se o Senhor Todo-Poderoso não tivesse deixado que alguns de nós vivêssemos, seríamos agora como a cidade de Sodoma, estaríamos destruídos como Gomorra. Autoridades de Jerusalém, escutem o que o Senhor está dizendo. Moradores da cidade, deem atenção ao ensinamento do nosso Deus. O Senhor diz: eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes e de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos. Não quero mais carneiros nem cabritos. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do meu templo? Não adianta nada me trazerem ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas da lua nova, os sábados e as outras festas religiosas. Pois os pecados de vocês estragam tudo isso. As festas da lua nova e os outros dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-los. Quando vocês levarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancham as mãos de vocês. Lavem-se e purifiquem-se. Não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal e aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados, defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. O Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro. Mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Mas, se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, o Senhor, falei. A cidade de Jerusalém era fiel a Deus, mas agora está agindo como prostituta. Estava cheia de gente boa e honesta, mas agora só ficaram assassinos. Jerusalém, você era como prata pura, porém agora não vale nada. Era como o melhor vinho, porém agora é como vinho misturado com água. As suas autoridades são pessoas revoltadas e têm amizades com ladrões. Estão sempre aceitando dinheiro e presentes para torcer a justiça. Não defendem os direitos dos órfãos e não se preocupam com a causa das viúvas. Portanto, escutem o que diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, forte Deus de Israel. Ele diz ao seu povo: eu me vingarei de vocês, meus inimigos. Vou acertar as contas com vocês, meus adversários. Na minha ira vou castigá-los para que fiquem completamente puros. Assim como o metal é purificado pelo fogo, eu lhes darei autoridades e juízes como os que vocês tinham no passado. Então Jerusalém será chamada de cidade da justiça e cidade fiel. O Deus justo salvará a Sião, salvará todos os seus moradores que se arrependerem, mas acabará com todos os rebeldes e pecadores, com todos os que abandonam o Senhor. Vocês vão ficar com vergonha das árvores sagradas de que vocês tanto gostavam. Vão ficar desiludidos com os jardins sagrados que lhes davam tanto prazer. Vocês se tornaram como árvores de folhas murchas, como um jardim que ninguém rega. Os poderosos serão como a palha e as suas ações como uma faísca. Eles serão destruídos pelo fogo e não haverá quem possa salvá-los. Bom, então aqui, nesse princípio, a gente vê ali um Deus enojado com as pessoas que estão indo para o templo adorar. Porque ele está falando, o dia a dia de vocês está totalmente incoerente com o que vocês estão vindo aqui me oferecer. As pessoas vão, entregam ofertas, entregam sacrifícios, mas aí sai da igreja e na porta da igreja tem um mendigo e elas se lixam para eles. É mais ou menos sobre isso que vai falar a partir de agora. Estamos no capítulo 1 de Isaías. Vamos deixar que os próximos continuem. Amém? Gente, beijo.
Desculpa, passei bastante do horário, mas hoje a gente tinha essa introdução aos livros de profetas, que são vários, até o final agora do Antigo Testamento é só livro de profeta, e também aí sobre Isaías, falamos um pouquinho sobre ele, e lemos esse capítulo primeiro, que era bem grande. Então, desculpa pelo atraso, tá? Deus abençoe, bom feriado. Em nome de Jesus, não vá para carnaval, que senão você vai estar aqui nessa lista, tá? Beijo.